Olá, bem-vindo ao curso de Organização de Arquivos Digitais. Eu sou Elisa, eu sou consultora de museologia e organizadora de acervos particulares. Esse curso é oferecido pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes. Ele foi pensado para pessoas de todos os tipos, desde quem não tem muita afinidade com tecnologia, mas usa celular, computador e tem que lidar com isso, até gente que é um bom usuário de tecnologia, entende bastante, mas não é lá muito organizado e depois se perde e não encontra mais os próprios arquivos. Então, durante esse vídeo, eu vou dar dicas de como pensar a organização, quais materiais você pode usar, quais programas você pode usar, e tudo isso vai estar separado em capítulos. Então, se você não puder ou não quiser assistir tudo de uma vez só, não tem problema. É só você marcar onde você parou. Depois, no texto desse vídeo, lá na descrição, vai ter a minutagem de cada um dos capítulos. É só você entrar e assistir de onde parou. Tá bom? Vamos começar? Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que são arquivos digitais. Segundo a Câmara Brasileira de Documentos Eletrônicos, arquivo digital é um conjunto de bits que formam uma unidade lógica interpretável por computador e armazenada em suporte apropriado. Mas o que isso tudo significa? Primeiro, você precisa entender o que é um bit. Bit, ou dígito binário, binary digit, é uma base de toda a estrutura de programação de computadores e outros aparelhos eletrônicos. Ele significa o 0 ou 1. É como se fosse um positivo ou negativo, sim ou não. É um comando. O computador funciona por comandos. Ele precisa saber o que ele vai fazer ou o que ele não vai fazer. E é a junção desses zeros e uns que faz com que o computador consiga interpretar cada um dos comandos. O conjunto desses bits, desses zeros e uns, são o que formam um byte. Um byte são 8 bits. É o que a gente consegue visualizar na tela do computador. É o que a gente, como usuário, consegue manipular. E é a junção desses bytes em informação que vão formar os arquivos. Um conjunto de 1024 bytes é 1 kilobyte ou 1 KB, que é a base de todos os arquivos basicamente que a gente trabalha hoje. Foi o kbyte o responsável pela popularização do conteúdo digital. Os computadores, quando eles se tornaram pessoais, ou seja, quando a gente começou a ter computador em casa, eles trabalhavam quase todos nessa faixa de tamanho. Os arquivos ficavam sempre em torno de alguns kbytes. Só que ainda é muito pouco. Um arquivo com 10, 20, até 100 kbytes é um arquivo pequeno, com baixa definição. Você ainda consegue esses arquivos quando produz um texto simples, por exemplo. Mas se você começa a trabalhar com imagens, ainda é bem raso, bem difícil de você ter nitidez. Então, os computadores foram se aprimorando e foram aumentando a quantidade de espaço de armazenamento para que a gente pudesse ter mais informação dentro do mesmo arquivo. Ainda assim, o kbyte é tão importante para a história dos computadores que a transmissão de dados, seja de um computador para o outro, de um dispositivo para o outro ou pela internet, é medida por kbyte por segundo. Então, com o aumento da tecnologia, tanto de qualidade de gravação dos equipamentos quanto de armazenamento, a gente começou a ter arquivos em megabyte. No megabyte, você já consegue ter boas definições de foto, de vídeo, de áudio. Uma música, por exemplo, tem em média 5 megabytes. Uma fotografia básica, sem grandes definições, mas já o suficiente para ser impressa com boa qualidade, fica em torno de 2, 3 megabytes. E um vídeo desses que você manda pelo WhatsApp pode ter em torno de 10 megabytes. Mas quando ele começa a ficar grande, arquivos editáveis, vídeos grandes, fotos profissionais, a gente passa para o gigabyte. Gigabyte é o conjunto de 1024 megabytes. Se você parar para pensar que os arquivos, na maioria, têm alguns kbytes ou alguns megabytes,
o gigabyte já passa a ser o suficiente para armazenamento. É claro que depende muito do tipo de arquivo que você costuma usar e da quantidade de arquivos que você tem. Mas, no geral, a grande maioria das pessoas consegue trabalhar com armazenamentos de 100, 200, até um pouco mais, 500 gigabytes. Se você precisa de mais, se você tem muitas fotos, muitos vídeos, aí a gente começa a ir para o terabyte. Terabyte é o conjunto de 1024 gigabytes. O terabyte é hoje o mais comum para você encontrar em HDs externos à venda. Os HDs costumam ter 4 terabyte, mas com a popularização da tecnologia, você já consegue encontrar HDs maiores, ainda um pouco caros, mas a tendência é que isso comece a se popularizar cada vez mais. Quando as pessoas têm muito arquivo para guardar, muita coisa para salvar, o terabyte acaba ficando pouco e aí a gente tem que subir de nível. Aí a gente vai para o petabyte. Um petabyte é um conjunto de 1024 terabytes. O petabyte é a unidade de armazenamento dos grandes servidores, esses, por exemplo, que a gente contrata para salvar os nossos arquivos na nuvem, Google, Amazon, e das grandes empresas, quem precisa trabalhar com muita informação. O Google, por exemplo, ele trabalha com cerca de 24 petabytes por dia de processamento. É muita coisa. E aí, depois disso, vem o exabyte. Um exabyte é um conjunto de 1024 petabytes. Para você ter ideia do tamanho disso, é basicamente a quantidade de dados transferidos pela internet no mundo inteiro em um dia. É muita coisa. Depois disso, a gente tem ainda o zettabyte, que seria basicamente 1024 exabytes, que também poderia ser 1 bilhão de HDs externos, ou o iotabyte, que é toda a informação digital do mundo, com sobra. Mas a gente vai trabalhar com bem menos do que isso, né? Enfim, os arquivos digitais são os arquivos produzidos pelos nossos dispositivos eletrônicos e que se enquadram entre editáveis e não editáveis. E aí, eles podem, dentro dos grupos de arquivos, eles podem ter nomenclaturas e extensões diferentes. O que significa isso? A nomenclatura pode ser dada pelo dispositivo que está produzindo automaticamente ou pode ser dada manualmente. Então, se você faz uma fotografia ou um filme com o seu celular ou com a sua câmera, a tendência é que ele nomeie o arquivo de uma forma sequencial que ele mesmo determina, que o fabricante determina por padrão. Então, geralmente a fotografia ela é nomeada como um IMG e uma sequência numérica, que é a sequência dessa fotografia. Um filme geralmente é um MOV, que seria de movie, e a sequência numérica. Esses são arquivos automáticos, são nomenclaturas automáticas. Mas você pode depois manualmente alterar esses nomes. Da mesma forma que quando você produz um arquivo através de um programa, geralmente ele te dá a opção de você escolher o nome que você quer salvar. Ou, se você não escolher, ele dá um nome automático que é determinado pelo desenvolvedor do programa. E tem a extensão. O que é a extensão? Não sei se você já notou que no final, depois do nome do arquivo, vem um ponto e 3 letrinhas, ou algumas mais, mas geralmente são 3. Essas 3 letras, também chamadas de extensão, são o que definem que tipo de arquivo é aquele que você está tentando abrir ou que você está usando. A extensão é o que vai definir se o arquivo é editável ou não editável, se é uma imagem, se é um vídeo, se é um documento. Entre os documentos, por exemplo, de texto, a gente tem entre os editáveis, por exemplo, as extensões .doc, .txt, .pages, e os não editáveis podem ser um PDF. Entre as planilhas, pode ser um .xls, .xlsx, .numbers ou um .pdf. As apresentações podem ser um .ppt, .pptx ou um .pdf. Mas afinal, o que é um PDF? O PDF é um arquivo não editável para documentos estáticos, ou seja, se não tem movimentação, se não é um vídeo, se não é uma música,
você consegue salvar ele em PDF. Foi um formato criado que serve para que esse documento seja fechado e possa ser recebido em qualquer lugar, seja ele um texto, uma planilha, uma apresentação ou até uma fotografia. Dos arquivos de imagens, a gente tem das extensões de arquivos editáveis o .psd, .cdr, .ai, que são os arquivos de programas de edição de imagem. E dos não editáveis, o clássico JPEG, que são as imagens produzidas pelas câmeras digitais, pelos celulares, o .tif, o .bmp, mas muitas vezes você recebe também fotografias .pdf, porque o PDF tem essa possibilidade de você manter uma boa configuração e ser facilmente compartilhável, porque praticamente todos os computadores aceitam arquivos .pdf. Para os arquivos não estáticos, né, em movimento, como vídeos e música, a gente tem nos vídeos arquivos editáveis com extensão .fcp, como MTL, e não editáveis a gente tem o .mov, .mpeg, .mp4, por exemplo. Nos arquivos de música, a gente tem os não editáveis mais comuns, como o MP3, o WAV e até o .ogg, que é o arquivo que muitos gravadores de som de celulares usam. Então, o ideal, se você pretende compartilhar um arquivo, é que você procure um programa que faça esse arquivo numa extensão, num formato que a maioria das pessoas consiga abrir. Então, uma fotografia, por exemplo, trabalha com ela em JPEG, um vídeo MP4 ou MOV, um áudio MP3. Assim você vai ter certeza que o seu arquivo vai chegar e vai ser ouvido, visto por quem quer que seja. Ah, tem uma extensão que você já deve ter visto por aí e que é super importante para compartilhar arquivos, que é a .zip ou .rar. Elas são pastas compactadas. O que significa isso? É como se você pegasse uma pastinha e juntasse todas as suas coisas e fechasse a vácuo para mandar para alguém. Então você pega os seus arquivos, os arquivos que você quer que a pessoa receba, coloca ele numa pasta, compacta ele usando um aplicativo específico para transformar em .zip ou em .rar, envia por pendrive, por nuvem, por cabo, do jeito que você quiser, e depois a pessoa vai abrir, tirar os arquivos de dentro e eles vão estar inteirinhos para ela. Além de você saber que a pessoa vai conseguir abrir o seu arquivo, é importante também, na hora que você for compartilhar, que você pense no tamanho e na resolução que esse seu arquivo vai ter para quem vai receber. O importante é você pensar que quanto mais tamanho ele tem, geralmente mais qualidade ele tem. Quanto menos, menos. A questão é que essa transferência demora um tempo se o arquivo for muito pesado. Então existem programas onde você pode reduzir o tamanho do arquivo para ser enviado, ou às vezes os próprios aplicativos e programas de transferência fazem esse trabalho por você. Mas sempre é importante você pensar que os arquivos que você vai guardar para valer, que você quer ter para a sua vida, guarda eles em tamanho grande, porque do grande você consegue reduzir, do pequeno você não consegue aumentar. Então, vai armazenar? Armazena o grande. Vai compartilhar? Compartilha o pequeno. Beleza? Vamos para a próxima? Os principais equipamentos produtores de conteúdo digital são as câmeras fotográficas e filmadoras, os scanners e os celulares, tablets, notebooks e desktops. No geral, as pessoas lidam mais com os celulares e computadores, notebooks ou desktops, mas é importante a gente saber que cada um deles tem uma função e eles produzem conteúdo melhor para uma coisa ou para outra. Então, se você quer fazer uma fotografia, por exemplo, de qualidade, vale mais a pena você realmente investir numa câmera fotográfica do que usar um celular. Apesar de que muitos celulares hoje têm uma boa tecnologia, eles têm investido, os fabricantes têm investido nisso, mas nada como um equipamento feito exclusivamente para foto ou para vídeo. A mesma coisa em relação à digitalização.
Você consegue fazer uma digitalização de um documento usando um celular, a gente já tem aplicativos muito bons para isso, mas um scanner ainda consegue um resultado com muito mais perfeição. E sobre os computadores, enquanto os notebooks são feitos para trabalhos mais leves, os desktops são feitos para durar mais tempo e para aguentar mais trabalho. Qual é a diferença entre eles? O notebook é feito de uma forma compactada, todas as coisas dentro dele têm um espaço muito certinho para existir. Então, a partir de um certo tempo de uso, que a tecnologia vai aprimorando, se ele for ficando obsoleto, você não consegue trocar um componente ou outro dentro. Diferente dos computadores de mesa, os desktops, que se você tiver uma mudança de tecnologia, você consegue pedir para um técnico ir lá e trocar uma peça ou outra para continuar usando o mesmo computador. E se você precisar fazer um trabalho mais pesado, os computadores de mesa tendem a ser mais baratos para ter uma tecnologia mais avançada, exatamente porque os seus componentes podem ser maiores, eles não precisam ser tão pequenininhos, tão concisos. Então, geralmente, quem trabalha com edição de foto, de vídeo, de áudio, que são trabalhos que exigem muito das máquinas, costuma trabalhar com computadores de mesa. E para o nosso uso cotidiano, o bom e velho notebook funciona muito bem. Os tablets são diversão. Mentira, mas são. E aí, como eu estava falando de componentes internos dos computadores, basicamente eu estou falando do que se nomeia hardware. Os computadores, na verdade todos os equipamentos eletrônicos, são separados entre hardware, que é a parte física, e o software, que é a parte mental, digamos assim. Enquanto o hardware são peças que podem ser substituídas se você tiver um problema, o software é a base de funcionamento e os programas que vão fazer com que esse computador funcione bem para você. O hardware, ele pode ser igual em computadores diferentes e ter funcionamento diferente apesar de ser igual. Dependendo do software, o hardware pode ser melhor ou pior. Dependendo do software que você usa, um hardware que funciona bem para uma pessoa pode não funcionar bem para você. Então, é sempre importante você saber qual uso você vai fazer do seu computador antes de escolher o modelo que você vai comprar. Mas é só você sempre se lembrar que o software, ou seja, a mente do seu computador, vai exigir do seu hardware. A questão é como saber exatamente o que você precisa do hardware. Para isso, é sempre bom usar a analogia da biblioteca. Imagina um prédio onde funcione uma biblioteca. Você tem as estantes, onde vão ser colocados os livros. Você tem um bibliotecário para atender as pessoas e para fazer o atendimento ele usa um carrinho, que é onde ele tira os livros da estante, coloca os livros e leva até o usuário. Esse funcionamento é basicamente o funcionamento do seu computador. As estantes são o armazenamento ou o HD, hard disk, disco rígido. Você tem os livros, que são os seus arquivos, e você tem o carrinho, que é o que a gente chama de memória RAM. Além disso, o seu bibliotecário, que é quem vai fazer o serviço de ir até a estante, achar o livro, botar no carrinho e entregar para você. O bibliotecário é o processador. Então, dependendo do serviço que você vai precisar, você precisa ter boas estantes, para que você consiga armazenar muitos livros. Você precisa ter um bom carrinho, para que você consiga trabalhar com vários livros ao mesmo tempo. E que você precisa ter um bom bibliotecário, inteligente, astuto, que possa pegar os livros com rapidez, colocar no carrinho, encontrar no carrinho e entregar para você. E aí isso depende de que tipo de trabalho você precisa do seu computador. Se você trabalha com livros pesados, com arquivos densos, você precisa de um carrinho robusto, de um bibliotecário forte. Se você precisa de pouca coisa, um bibliotecário comum às vezes te atende. Mas também não adianta você ter poucas estantes, senão vai chegar uma hora que você não vai ter onde colocar seus arquivos. Da mesma forma que se o seu carrinho for muito pequeno, não adianta nada o seu bibliotecário ser muito bom. É um equilíbrio, entendeu?
você tem que procurar sempre um equipamento que tenha um equilíbrio entre todas as coisas. Espaço para armazenamento, uma boa área de manobra, ou seja, um bom carrinho, e um processador que seja bacana o suficiente para te atender. É assim que você escolhe um equipamento bacana para você. Já tendo um bom hardware, a gente precisa de um bom software. O software, ou a parte mental do computador, é a programação, é onde tudo funciona. O software pode ser estrutural, que é o sistema operacional, ou pode ser a parte de ferramentas, que são os programas ou aplicativos. O software estrutural, o sistema operacional, ele pode mudar dependendo do fabricante. Então, para computadores, os três mais comuns são o iOS da Apple, o Windows da Microsoft e o Linux. E para os celulares, os dois mais comuns são o iOS, também da Apple, e o Android. É possível você ter, por exemplo, um computador com Windows e um iPhone, como também é possível você ter um computador da Mac e um celular Android. Mas para isso você vai precisar ter softwares de ferramenta, ou seja, programas e aplicativos que sejam específicos para que eles se comuniquem bem. Não é difícil, só dá um pouquinho mais de trabalho. Eles fazem isso de propósito, claro, para que você tenha os equipamentos todos de fabricantes parecidos. Então, um computador da Mac vai geralmente se comunicar melhor com um iPhone, da mesma forma que um Windows vai ter uma comunicação melhor com um Android ou até com um Windows Phone. A tendência é que você procure equipamentos que se comuniquem bem, mas existem muitas ferramentas para cumprir essa função por você. De resto, a gente segue. E para falar de organizar arquivos digitais, a gente tem que falar de armazenamento. O armazenamento pode ser físico ou virtual. O físico é num dispositivo dentro ou fora de outro dispositivo, do seu celular, da sua câmera ou do seu computador. O virtual é o que a gente chama de nuvem, na internet ou numa estação de servidor próprio. O armazenamento físico pode ser feito, por exemplo, em uma mídia. Mídia é o que a gente chama geralmente os discos, a CD, DVD ou Blu-ray. Os discos estão caindo em desuso, mas ainda podem ser um bom coringa para um armazenamento de longo prazo de arquivos que você não vai mexer por um tempo. A vantagem desses discos é que você simplesmente esquece que eles estão ali e eles não precisam de eletricidade para existir. O arquivo é gravado fisicamente na mídia. Então, uma vez que ele está ali, a possibilidade de você perder é um pouco menor, se você guardar ele bem. E aí você consegue manter, por exemplo, aquelas fotografias antigas que você não vai usar tão cedo, ou arquivos de documentos que você não vai mexer mais, mas que você ainda não pode jogar fora. Esse tipo de coisa, deixa lá no fundo de armário, guardadinho. Uma mídia, a idade dela, média de duração, é por volta de 10 anos. Então, você consegue ter ali uma segurança que os seus arquivos vão estar tranquilos para quando você precisar mexer de novo. Muitos dos equipamentos hoje já não tem mais o leitor de mídia, ou seja, de CD, DVD ou Blu-ray. Mas você pode resolver essa situação comprando um leitor externo. Eles não são caros e ainda vai te facilitar, porque se você trocar de equipamento ou quiser levar as suas mídias para outra pessoa ter acesso, eles são o que a gente chama de plug and play. Você só conecta no seu computador e ele lê automaticamente o leitor de CD, DVD ou Blu-ray numa boa. Então é fácil de resolver e é uma boa forma de garantir que você vai ter os seus arquivos ali por um bom tempo. Esse sistema de gravação, tipo mídia, por incrível que pareça, é o que ainda tem dentro dos HDs externos. Ou seja, dentro daquela caixinha pretinha ou coloridinha que você conecta no seu computador, tem um disquinho, só que dessa vez magnético, com uma agulha que faz a gravação ou a leitura dos arquivos que estão ali dentro. Esse sistema é bem antigo, veio dos anos 60 ou 70 e que foi o que fez possível o desenvolvimento dos computadores até aqui. Ele está ficando obsoleto porque ele é muito sensível, da mesma forma que eram os discos de vinil. Aquela questão da agulhazinha no disquinho, com um tranco um pouco mais pesado ou uma queda de energia elétrica,
você às vezes perde o arquivo que você está gravando ou às vezes o disco inteiro. Então, ele está sendo substituído por uma nova tecnologia. Mas ainda assim, a grande parte dos HDs no mercado hoje ainda são desse sistema, mas não vale a pena confiar neles como fonte única de armazenamento de informação. A nova tecnologia que eles estão desenvolvendo para esse tipo de HD é uma tecnologia que já é usada hoje nos pendrives e cartões de memória, que se chama SSD. Já existe, inclusive, HD para comprar de tamanho grande nessa mesma tecnologia, mas ainda é caro. Vai ficar cada vez mais barato, mas por enquanto a gente tem bastante acesso aos pendrives e aos cartões de memória nesse formato. Pendrive, você já deve saber, é aquele chaveirinho que você conecta no seu computador ou no seu celular ou no seu tablet e faz a transmissão de informação. Funciona super bem, não costumam ter muito espaço de armazenamento, é mais para uma informação transitória. Da mesma forma que o cartão de memória, que geralmente é usado para guardar a informação dentro da câmera do celular ou do computador, ou até de um tablet, e por um tempo pequeno, enquanto você transfere esses arquivos para um outro lugar. O cartão de memória mais em uso hoje é o modelo SD. O SD pode ter 3 tamanhos: o SD comum, normal, que é mais usado para câmeras de filmar e de fotografar, o SD mini ou o SD micro, que é aquele pequenininho que geralmente a gente coloca nos celulares para expandir o armazenamento. O SD também tem 3 tipos, que na verdade são as tecnologias que foram avançando. Pode ser o SD comum, o SD-HC ou o SD-XC. O que muda é a velocidade de gravação e de transmissão de informação dentro do cartão e do cartão para o outro dispositivo. Então, você quando for comprar o seu cartão, presta atenção que vem escrito nele uma série de informações, entre elas classe, que é a velocidade que esse cartão alcança, então quanto maior a classe, melhor o seu cartão, e além da informação de transmissão, que aí é uma outra informação que chama UH, e aí você vai ver se é classe 1, UH1, UH3, tá? O importante é, se você precisar de um cartão, tenta escolher o melhor possível, ou seja, o que tenha maior velocidade de transmissão, porque isso vai garantir que o seu filme, por exemplo, não fique com aquele efeito meio picotadinho, ou que você não perca uma foto ou um filme na hora de fazer, porque a sua câmera ou o seu celular não conseguiu acessar a tempo o seu cartão para fazer a gravação. Existe um outro modelo de cartão também, que é bem usado, mas dessa vez mais por equipamentos profissionais, que é o Compact Flash. O Compact Flash, que é mais quadradinho, ele tem uma evolução que é o CFast. Eles são cartões muito parecidos com o SD na questão de funcionamento. Também tem a mesma questão de classes e transmissão e gravação, mas são geralmente usados por equipamentos específicos para uso profissional. Para fazer a leitura desses 2 tipos de cartão ou de um outro cartão que você tem em casa mais antigo, é importante que você tenha um leitor. Alguns celulares e alguns computadores já vêm com leitor embutido, geralmente de cartão SD, que é o modelo mais comum. Mas você pode comprar um leitor externo, da mesma forma do leitor de DVD, CD que a gente compra, e é bem tranquilo de ter e de compartilhar com outros equipamentos, com outras pessoas. E por falar em leitor, você consegue comprar ainda leitores de disquete para recuperar qualquer informação que você queira de disquetes antigos que esteja perdido por aí. Disquete, para quem viu ou para quem não viu, eram aquelas quadradinhos, às vezes o grande, o bolachão, geralmente era preto, de 5/4, depois foi substituído pelo de 3,5 ou pelo disco zip, que era o de 3,5 um pouquinho mais gordinho, e que foram muito usados até os anos 90, até a invenção do CD. Os disquetes podem ser lidos nesses equipamentos comprados avulso, nesses leitores, que são baratos, mas é mais realmente para quem tem alguma coisa muito importante que queira resgatar desses obsoletos. Da mesma forma que se você quiser resgatar alguma coisa de uma fita cassete ou de um disco de vinil
ou até de uma fita VHS de vídeo, existem hoje equipamentos que fazem a leitura e a conversão desse material para arquivo digital. Algumas vitrolas modernas, às vezes lindas, fazem a gravação direto para pendrive ou para computador, tanto do vinil quanto da fita cassete. A mesma coisa em relação ao vídeo VHS. Existem equipamentos que você simplesmente conecta no seu computador e ele faz toda a transferência do conteúdo para um arquivo digital em MP4. Além do armazenamento físico, a gente também pode armazenar na nuvem, ou seja, virtualmente. E aí existem duas possibilidades. Ou você faz o armazenamento numa nuvem compartilhada, que é o que geralmente oferecem os grandes servidores, como Google, Dropbox, e aí são armazenamentos que você compra um espaço de armazenamento durante um período e eles fazem o armazenamento que você envia para eles pela internet. Ou você pode fazer um armazenamento em uma nuvem própria, que é um sistema que chama NAS ou NAS, que é basicamente um grande HD externo que você mantém na sua casa, que a gente poderia chamar de servidor, e pela internet da sua casa, pelo seu Wi-Fi, você conecta todos os seus dispositivos, ou seja, o seu computador, o seu celular, da sua família toda, e ele faz o armazenamento nessa sua nuvem só para você. Qual é mais seguro? Depende. O armazenamento coletivo tem a vantagem de ser mais fácil, ou seja, você não precisa gerenciar nada. Você só aceita uma conta, paga ou não. As contas menores são gratuitas, as contas de mais espaço são pagas. Mas você conecta, você diz o que você quer que ele faça o monitoramento e você manda a informação lá para cima e os caras se viram. No armazenamento NAS, você tem que chamar um técnico para instalar, ele vai fazer toda uma configuração e de tempos em tempos você tem que garantir que tudo está funcionando. Se você ficar sem internet na sua casa, você para de fazer o compartilhamento, ou seja, o armazenamento fica parado. Não quer dizer que você vai perder, mas se você tiver algum problema na sua casa, você pode sim perder o seu armazenamento, diferente da nuvem externa, né, de um servidor que você contrate fora da sua casa. Cada um tem uma estratégia diferente para um uso diferente. Geralmente, para um usuário comum, o armazenamento compartilhável funciona muito bem. Mas, se você tiver algum receio de perder seus dados, porque servidores acabam, as empresas podem ir à falência. Então, se você tiver algum problema com isso, de alguém acessar as suas informações, compra um armazenamento interno, faz em casa, tá? Mas não deixa de guardar suas coisas direitinho. Agora que você já sabe onde é que você vai guardar os seus arquivos, o importante é você definir uma estratégia de organização. Ou seja, você tem que criar uma lógica para saber como guardar os seus arquivos sempre que você tiver novos arquivos. Isso funciona da seguinte forma. Primeiro, você tem que pensar como guardar, ou seja, como é que você vai fazer o arquivamento desses arquivos. Eles vão estar em pastas? Em quantas pastas? Onde vão estar essas pastas? Eles vão estar acessíveis? Como eles vão estar acessíveis? Eles vão estar no HD externo? Vão estar dentro do HD do seu computador? Eles vão estar num CD guardado? Quem vai acessar esses arquivos? Você vai acessar? Outra pessoa vai acessar? Quanto tempo você vai precisar desses arquivos? Ou seja, qual a frequência de uso? Eu vou usar todo dia? Eu não vou usar quase nunca? Tudo isso tem que ser levado em conta quando você for definir a sua estratégia. Por quê? Porque não adianta você guardar lá no fundo do armário, no CD, um arquivo que você vai precisar usar sempre. Da mesma forma que não vale a pena você deixar ali na sua área de trabalho uma pasta que você não vai precisar nunca. Então, é importante que você defina uma série de parâmetros para você nomear os seus arquivos, nomear as suas pastas, salvar esses arquivos em armazenamento, para que você tenha facilidade de acesso e para que você consiga encontrar eles sempre que você precisar. De qualquer forma, para fazer a organização, é sempre importante você definir estratégias, tá? Essas estratégias levam algumas coisas em consideração. Por exemplo,
o espaço que você tem para armazenamento. Se o seu computador não tem muito espaço e você vai ter que separar os seus arquivos para um armazenamento externo, o que você vai manter dentro do seu computador e o que vai sair? Outra coisa importante é definir prioridades. O que tem que estar mais à mão do que outra coisa? Então, o que pode estar na sua área de trabalho e o que pode estar escondido lá numa pasta, num lugar onde você não acessa muito? O que tem que estar no seu computador e o que você pode armazenar num CD, num DVD e deixar guardado lá no fundo do seu armário. Hoje em dia, com essa questão de ficar mantendo muitos arquivos conforme a gente vai produzindo, isso vai chegar uma hora que não vai caber num dispositivo só. Então, ter essa estratégia do que fica, do que sai, é bem importante. Além disso, outra estratégia importante é pensar na organização do macro para o micro, ou seja, você define que você vai ter pastas de documentos, fotos, vídeos e áudio. E aí dentro da pasta de documentos você decide que você vai ter os seus documentos pessoais e os seus documentos de trabalho. E aí dentro dos seus documentos pessoais você define que você vai ter os seus documentos de contas, os seus documentos de lazer e os seus documentos de diversão. Então, esses recortes são importantes para você segmentar pastas, para você definir nomes, para você definir localidade. Isso tudo faz parte do pensamento da organização. Pensar aonde você vai guardar, para quando você vai usar, para quem vai acessar e o que pode ser descartado. Não tenha medo de jogar fora arquivos velhos. Claro, você tem que ter certeza que você não precisa mais dele, mas versões antigas do mesmo arquivo, guarda só a versão mais recente. Faz descarte. É claro, isso precisa de tempo, mas uma vez que você faz, depois é só manutenção. A manutenção é mais fácil do que a primeira organização. Vai por mim. Então, cria uma estratégia e começa. A partir de um certo tempo, tudo vai estar igual. Beleza? Para você organizar os seus arquivos, você precisa ter acesso a eles. Então, a melhor forma de fazer isso é fuçando. Para procurar, para fuçar o seu dispositivo, você pode utilizar um programa nativo, ou seja, um Windows Explorer, ou um Finder, ou um Arquivos, se for no caso do seu celular, ou você pode baixar um programa para isso. Existem alguns programas que substituem os nativos. Da mesma forma que você pode utilizar o próprio aplicativo para achar o arquivo que você está buscando. Então, se você estiver usando, por exemplo, o WhatsApp e quiser achar uma foto, você pode, por dentro do WhatsApp, encontrar essa foto que você está atrás. Mas para organizar, o ideal mesmo é usar os exploradores, ou seja, o Windows Explorer, no caso do Windows, ou o Finder, no caso da Apple, do Mac. Em relação a celulares especificamente, as fotos e vídeos produzidas por ele tendem a ter uma qualidade relativamente boa, claro, compatível ao aparelho que você tiver. E aí, para você compartilhar essa foto ou esse vídeo, tem uma diferença dependendo de como vai ser feito isso. Então, se você vai pegar esse conteúdo para guardar, ou seja, se você precisa dele numa qualidade boa, porque lembra do que eu falei, primeiro você guarda o arquivo grande e aí você compartilha o arquivo pequeno, mas para salvar, salva sempre o maior. Então, é importante você saber aonde está o seu arquivo original para depois você compartilhar. Não compartilhe para guardar arquivos pelo WhatsApp, por exemplo, porque ele tende a diminuir a qualidade do arquivo para você poder compartilhar gastando menos dados na transmissão, ou seja, gastando menos dinheiro para fazer essa transferência. O ideal é que você faça sempre utilizando ou um programa específico, ou cabo, ou um compartilhamento de nuvem, como por exemplo um Google Drive, um Dropbox ou alguma coisa assim que você possa mandar o seu arquivo em tamanho cheio. Aliás, aproveitando que a gente está falando nisso,
como a gente vai compartilhar os arquivos entre os dispositivos para eles serem organizados todos num lugar só para você poder guardar. O ideal é que você use ferramentas que possam te auxiliar nesse processo. Você pode fazer essa transferência por cabo, você pode fazer essa transferência por nuvem, você pode fazer essa transferência por Wi-Fi, por Bluetooth ou até por NFC, mas vamos falar de cada uma por vez. Primeiro, os cabos. Os cabos, ou famosos USB, na grande maioria deles, podem ser 2.0 ou 3.0. A diferença é a velocidade de transmissão entre eles. A diferença entre eles é que o 2.0 é pretinho, comum, e o 3.0 é aquele azulzinho. Você vai ver até na entrada USB do seu computador, se ela tiver uma corzinha azuladinha, significa que ela é uma entrada 3.0. Esses cabos também têm uma outra diferença, que é o tipo de entrada. Existem vários tipos de USB. Existe USB tipo A, tipo B, tipo C, e aí vai depender de cada dispositivo o que o fabricante definiu como transmissão. Além disso, existe uma outra diferença que é, às vezes, não sei se você já notou, alguns cabos têm uma bolotinha no meio dele. Essa bolota significa que esse cabo é um cabo específico para transmissão de conteúdo, transmissão de dados. O outro cabo, ele tem uma capacidade menor de transmissão, ou seja, ele transmite, mas com mais dificuldade, ele é mais usual para compartilhamento de energia. Esses cabos de transmissão geralmente são cabos usados para câmeras, para scanners, porque eles precisam eles têm uma demanda maior de informação. Então, muitas vezes, se você tentar usar um cabo de carregamento, porque você já tem ele em casa, para fazer a transferência de informação, ele não vai conseguir. Além dos cabos USB, a gente ainda tem alguns outros cabos que podem se conectar aos nossos dispositivos, em especial aos computadores. Um deles é o cabo de Ethernet, ou seja, o cabo de internet, o cabo de rede que traz o sinal da internet da rua para nossa casa e que as empresas instalam quando instalam internet para a gente. Outro tipo de cabo que também é bastante comum em alguns dispositivos é o HDMI. O HDMI que pode ser comum ou o mini, que muitas vezes é encontrado em alguns computadores e até em tablets. O HDMI serve para transferir em alta definição imagem e vídeo, ou seja, imagem e som entre dois dispositivos. Ele não tem a transferência de dados como os cabos USB, por exemplo. Ele é realmente um cabo para reprodução. E não posso deixar de falar que a Apple tem um outro tipo de cabo que é chamado de Thunderbolt, que é uma opção ao cabo USB, ou seja, ele conecta dispositivos de Apple com outros dispositivos Apple. É uma especificação só deles, mas que é muito utilizada entre os dispositivos da Apple. Além da transferência por cabo, existe a possibilidade de você transferir os seus arquivos diretamente pela nuvem, ou seja, pela internet. Você pode usar a internet usando uma conta de e-mail, usando uma conta de armazenamento, usando um serviço de entrega de arquivos virtualmente. Existem alguns sites que fazem esse serviço, alguns gratuitos e outros pagos, dependendo do tamanho dos arquivos que você vai mandar, tá? Mas a internet é uma boa forma de você compartilhar os seus arquivos, além, claro, dos aplicativos, do seu celular e do seu computador. O importante é que a nuvem existe essa possibilidade de armazenamento e transferência de arquivo, que é bem bacana se for numa quantidade não muito grande, porque como você depende do tráfego de internet, isso pode ser bem complicado se a internet dos duas pontas, a que vai enviar e a que vai receber, não for muito boa, não for muito veloz. E sempre lembrando que no Brasil, praticamente todos os serviços de internet oferecem uma qualidade de sinal muito melhor para quem está baixando coisas do que para quem está subindo coisas. Então, por exemplo, a maior parte das empresas que oferece internet de 120 mega, oferecem 120 mega para você baixar um arquivo, mas na hora de você enviar, a internet é por volta de 12, 15 mega.
é bem diferente. Então, para fazer grandes compartilhamentos pela internet, acaba que não é uma boa jogada, mas para uma quantidade de arquivos não muito grande, pode ser uma boa opção. Ainda dentro dessa modalidade, você tem uma opção que é um misto entre internet e Wi-Fi, que são aplicativos que você baixa no seu celular, tablet, e você usa do outro lado, o que vai receber, abre através de um navegador de internet um endereço onde você vai ter acesso ao que está no dispositivo onde estão os arquivos. Eu não sei se deu muito bem para entender, mas significa assim, aqui você tem um celular com o aplicativo e as suas fotos, por exemplo, que você quer compartilhar. Você, com o aplicativo, diz quais fotos que você quer que estejam abertas a compartilhamento. Na outra ponta, a pessoa vai acessar através de um navegador de internet um endereço direto para o seu celular. E usando o seu Wi-Fi, você vai tirar os arquivos daqui e baixar aqui. Tá? É um misto de internet e Wi-Fi. Às vezes funciona, às vezes não. Depende muito também da internet, dos equipamentos que você tem. Mas pode ser um bom quebra-galho para não ficar dependendo do sinal de internet. E além disso, usando o Wi-Fi, você tem, por exemplo, a transmissão via impressoras e scanners. Muitos scanners já usam o Wi-Fi como transmissão, sem o cabo. E aí você não precisa exatamente da internet, mas apenas que os dois dispositivos, o que vai enviar e o que vai receber, estejam conectados na mesma rede. Eles vão usar o sinal que o seu roteador, ou seja, que o aparelho que recebe a internet, ele emite no ar para fazer a transferência do arquivo. Não necessariamente o sinal de internet, é só o sinal entre os dispositivos. É bem fácil, funciona muito bem, independente da velocidade de internet que você tem. Pensando ainda no compartilhamento de poucos arquivos, uma outra opção é usar o Bluetooth. Com o Bluetooth, se os seus dois dispositivos tiverem essa opção, eles acionados, você tem que parear os dois dispositivos, ou seja, um tem que enxergar o outro numa rede, vamos dizer assim. Eles não precisam de rede de internet para isso, basta que o sinal de Bluetooth de um encontre o sinal do Bluetooth do outro, e aí, uma vez que eles se enxergarem, você consegue enviar o arquivo entre eles. Às vezes é um pouco lento esse sistema, por isso que não é muito bom para enviar muitos arquivos, mas pode funcionar se você precisar enviar um ou outro que não sejam muito pesados. A mesma coisa referente ao NFC, como eu disse, que é um sistema de aproximação, que hoje em dia, por exemplo, é usado para os cartões de ônibus, metrô em algumas cidades, que você tem, inclusive para cartões de crédito, aqueles cartões que você aproxima do celular e faz o pagamento, aproxima da roleta do metrô e ele desconta o valor que você usou, o mesmo sistema pode ser usado entre dois aparelhos para compartilhar os arquivos. Tá? Também é um sistema que é mais rápido que o Bluetooth, mas não é para um grande volume de transferência. Mas para alguns arquivos de cada vez você consegue numa boa. Uma vez definido como é que você vai transferir os arquivos entre os dispositivos para juntar todos os seus arquivos em um lugar só, você agora vai entender para onde eles vão. Porque muitas vezes os dispositivos criam uma pasta automaticamente para onde vai ser enviado o arquivo que está chegando. Os dispositivos muitas vezes mandam para a pasta Downloads, ou para a pasta Bluetooth, ou para a pasta com o nome do aplicativo que você está usando, por exemplo, iCloud, Google Fotos, OneDrive. Então, você tem que saber para onde esses arquivos estão indo e definir se você vai manter eles todos ali ou não. Você pode usar essas pastas manualmente, ou seja, transferir os arquivos de um lugar para o outro manualmente para juntar todos num lugar só, ou definir, por exemplo, que todas as suas fotos que vierem do seu celular vão para a pasta do Google Fotos, sem problemas. O importante é que você pense sempre na estratégia. Todas as minhas fotos vão estar num lugar só, então, se as fotos que estão vindo da internet estão na pasta Google Fotos,
as fotos que eu botar de outro lugar eu vou ter que jogar para lá também, senão eu vou ter fotos espalhadas por vários lugares do meu computador. Então a primeira coisa é, para onde estão indo as minhas fotos? Uma vez que você identificou, e isso geralmente você consegue no ajuda do programa, se você estiver usando um programa, por exemplo, e não souber para onde foi, no ajuda ele escreve, porque isso é definido pelo fabricante. Então é só você procurar lá, mas é sempre importante você achar e juntar. Juntou? Manualmente, como vamos organizar esses arquivos? O seu computador tende a organizar as coisas de uma forma padronizada, ou seja, se você usar as ferramentas nativas dele, ele tende a jogar todas as imagens que você importar para a pasta imagens, todos os áudios que você importar para a pasta músicas, mas você não necessariamente precisa manter os arquivos nessas pastas padrão. Se você achar mais fácil, você pode, mas isso torna a coisa um pouco mais difusa, porque ele não necessariamente vai guardar numa lógica que você vai saber depois como encontrar. Então, por exemplo, as fotos específicas daquela viagem que você fez para Paraty vão estar perdidas dentro de todas as suas outras fotos. Então, às vezes, vale a pena você fazer a separação das coisas manualmente. E para isso, a melhor forma é você criar pastas e subpastas. Essa organização pode ser feita por tipo de arquivo, por exemplo, todas as fotos, todos os áudios, todos os vídeos, ou pode ser uma organização mista, por exemplo, por projetos, porque às vezes você está fazendo um trabalho onde você vai ter um documento de texto, uma planilha, fotos, vídeos, tudo num projeto só. Então você separar esses arquivos só vai te dar mais trabalho. Então é aquela coisa da estratégia, pensar como eu vou localizar, o que é mais importante. Então se o projeto é mais importante do que a foto estar junto da pasta fotos, vale você criar uma pastinha para o seu projeto. E aí você vai colocar essa pastinha onde? No documentos, no vídeos, no fotos. Você que vai definir dependendo do que é importante para você dentro daquela pasta. Se é um projeto de trabalho onde o mais importante são os documentos, joga a pasta para dentro dos documentos, mesmo que ela tenha vídeos e fotos dentro. Se o mais importante daquela pasta são as fotos e os vídeos, você tem até, vamos supor que a gente esteja falando de uma coisa de viagem, de uma pasta de viagens. Você até tem uns documentos da agência de viagem ou a passagem, tá tudo junto, mas o importante mesmo são as fotos que você fez. Joga a pasta para dentro de fotos. O importante é que você possa localizar depois. Então pensa na prioridade do que você está criando. Crie conteúdos, crie pastas conforme blocos de encontro, ou seja, fotos de viagem, então muitas pastinhas de fotos de viagem, projetos, muitas pastinhas de projetos. E aí esse material vai estar sempre acessível pelo nome, vai ficar mais fácil para você. O importante é sempre pensar como é que eu vou lembrar com mais facilidade onde é que isso está. E uma vez que você vai criar pastas, você vai ter que nomear essas pastas para que elas fiquem fáceis de ser encontradas. Para isso, você vai ter que entender como é a lógica de mentalidade do computador. Ele segue uma sequência, então para ele os símbolos sempre vêm antes dos números e os números sempre vêm antes das letras. Então se você criar uma pasta, por exemplo, 2020 Canadá, essa pasta vai vir sempre antes de uma pasta Canadá 2020. A mesma coisa referente a símbolos. Se você criar uma pasta parêntese 2020 Canadá, ela vai vir antes de uma pasta 2020 Canadá, que vai vir antes da Canadá 2020, entendeu? Você tem sempre que pensar nisso porque é a ordem que vai aparecer para você na hora de montar a sua lista. Outra coisa importante é que se ele pensa nessa lógica sequencial, quando você quiser separar uma pasta, por exemplo, pela data, você tem que colocar como ano, mês e dia, porque ele vai organizar pela ordem. Então, se o ano é 2020, ele vai organizar
todos os 2020 primeiro, depois todos os mês 7 primeiro e depois todos os dias 30 primeiro. Se for ao contrário, ele vai juntar todos os dias 30 primeiro, depois todos os mês 7 e depois todos os 2020. Então, todos os dias 30 significa que ele vai botar na ordem 30 de janeiro, 30 de fevereiro, 30 de março, depois ele vai para o 31. Entendeu? Então, se você pretende usar, por exemplo, para procurar, para manter a ordem das suas pastas de viagens, de projetos, uma data antes do nome, para ficar mais fácil de lembrar, lembra que a sua data tem que ser de trás para frente, depois o nome do seu projeto, o nome da sua pastinha. Isso nos leva para uma outra questão, renomear ou não os arquivos, porque a pasta você vai criar e ou ela vai estar como nova pasta, ou você vai dar um nome para ela, então você deve dar um nome. Mas os arquivos às vezes vêm com um nome automático, que o programa deu ou que quando você baixou já veio. Mas você pode não querer esse nome porque você não vai lembrar desse arquivo se ele tiver com esse nome. Ou você quer nomear todos os arquivos da pasta com o mesmo nome para facilitar, para você poder encontrar depois. Dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer individualmente por arquivo ou renomear tudo de uma vez só. A questão é, vale a pena? Depende. Em caso de documentos, muitas vezes renomear um arquivo pode facilitar para você definir se é o arquivo mais recente ou o arquivo mais antigo. É muito comum as pessoas brincarem que em certos projetos elas têm projeto 1, projeto 2, projeto 2 quase, projeto 2 para revisão, projeto 2 final, para poder definir qual é o projeto que está em uso sem perder as cópias anteriores, ou seja, com medo de, caso tenha algum acidente, você perder as informações que você já produziu. Então, às vezes, você renomear com um nome parecido ajuda, mas depois vale a pena você descartar esses arquivos que você já terminou, porque isso vai usando espaço e vai virando um lixo dentro do seu computador. Uma outra situação de não renomear os arquivos é que você pode correr o risco de, sem querer, gravar um por cima do outro, ou seja, gravar uma versão mais antiga em cima de uma versão mais nova. E isso depois muitas vezes é irreversível. Então, às vezes você gravar o projeto 1, 2, 3 final pode ser um pouco ridículo, mas é mais garantido do que você escrever um por cima do outro se aquele arquivo for realmente importante para você. Em relação a arquivos de foto e vídeo, você renomear pode ser que te traga um problema na hora de fazer backup. Por quê? Se você não tirou o arquivo original do seu dispositivo inicial, por exemplo, da sua câmera fotográfica ou do seu celular, você talvez não saiba se você já fez backup dele ou não. Por exemplo, vamos supor que você fez fotos no seu celular e você transferiu essas fotos para o seu computador como uma forma de backup. Essas fotos têm um nome originário do seu celular. Uma vez que você renomeou elas no seu computador, quando você for de novo tirar fotos do seu celular para o seu computador, talvez você não saiba onde você parou, porque essas fotos já não vão ter mais o mesmo nome. Então, talvez nesse caso, se você não for limpar o dispositivo original, vale a pena você trocar o nome da pasta, ou seja, separar as fotos nas pastas que te interesse, mas não mudar o nome do arquivo, porque aí você consegue ver quais foram os últimos que você fez o backup e continuar a partir de então. Se você for apagar, aí você fica à vontade para renomear todos os arquivos que te forem importantes. De qualquer forma, tanto para pasta quanto para documento, ou seja, para o nome do arquivo, é importante você pensar em manter um padrão para todos os outros. Então, se você vai criar um nome de pasta, pense em criar uma formulazinha para todos os nomes de pastas. A mesma coisa para as fotografias. Vai renomear as fotos, vai renomear os documentos, cria uma fórmula, porque isso vai fazer com que você consiga encontrar eles com mais facilidade sempre que você for procurar. Por exemplo, uma fórmula poderia ser a data e o nome do local para onde você viajou,
Ou uma fórmula poderia ser o ano e o nome do projeto que você trabalhou. Isso faz com que você consiga, ao longo dos anos, que as coisas meio que se organizem sozinhas dentro do seu computador e que fiquem mais acessíveis para você quando você precisar procurar. A mesma coisa se você precisar tirar esses arquivos dali para um outro dispositivo, como backup reserva ou como arquivo. Você pode simplesmente saber que todos os seus trabalhos de 2018 para trás já não estão mais no seu computador, eles estão agora só na nuvem ou no HD externo, desde que você tenha esse parâmetro de padronização de nomes de pastas e arquivos. Uma vez que você padronizou as suas pastas e os seus arquivos, isso vai facilitar muito nas suas pesquisas futuras. E aí, uma boa forma de pesquisar é usando o explorador de arquivos. Vai ter lá aquele campozinho chamado busca, ou pesquisa, ou find. E aí você pode usar alguns parâmetros que alguns desses exploradores oferecem para você definir o tipo de arquivo que você está procurando, ou a data, quando ele foi criado, ou quando ele foi modificado, ou qualquer outro parâmetro, se é uma pasta, se é uma foto, se é um vídeo. Existem muitas formas de definir filtros para essa busca para te facilitar encontrar. E aí, se a tua pasta já tem um nome que facilita, ou se o seu arquivo já tem um nome que facilita, olha, isso já vai te poupar muito tempo de pesquisa. Os seus arquivos estando organizadinhos dentro de pastas, tudo fica mais fácil. Mas se você quer transferir eles para outras pastas, ou criar pastas novas, ou mudar ele de um dispositivo para o outro, existem alguns truques que podem ajudar bastante nesse processo para ser mais rápido. Um truque que pode te ajudar muito a fazer a organização é trabalhar com janelas. Eu não sei se você já se deu conta, mas o Windows é o significado de janelas e que foi a grande inovação do sistema operacional, por isso que ele se popularizou tanto, porque você abre cada coisa que você está trabalhando em uma janela diferente. Então, dentro do explorador de arquivos, você pode abrir uma janela para cada pasta que você está trabalhando naquele momento. E aí você consegue visualizar exatamente o conteúdo de cada uma das pastas para não ter confusão para onde foi parar o seu arquivo importante. E uma vez que o seu arquivo está visível e você quer transferir ele para uma outra pasta, você tem um outro recurso muito interessante que é o arrastar. Você abre a janela da pasta A e a janela da pasta B, segura o seu arquivo e arrasta da pasta A para a pasta B. Se isso for feito dentro do mesmo dispositivo, ou seja, as duas pastas estão dentro do mesmo computador, uma vez que você arrasta o arquivo, ele vai ser movido, ou seja, ele sai da pasta A e fica só na pasta B. Se você precisa que ele esteja nas duas pastas, você precisa apertar o Ctrl enquanto faz essa alteração. Aí ele vai fazer uma cópia do arquivo. O que acontece se você estiver fazendo essa transferência entre dispositivos diferentes? Ou seja, se você estiver passando de um HD externo para o seu computador e o HD externo é a pasta A e o seu computador é a pasta B, uma vez que você arrasta de uma janela para outra, ele copia, ele não move. Os dois dispositivos passam a ter o mesmo arquivo. Outra coisa que pode facilitar bastante a organização dos arquivos é você usar atalhos no teclado. Esses atalhos podem ser usando a tecla Ctrl, que é aquele CTRL, que significa controle, adicionada a outra tecla que vai depender da ação que você quer fazer. Então o Ctrl junto com a letra C, por exemplo, é o copiar. O Ctrl com o X é o recortar, o Ctrl com o V, colar. O Ctrl Z desfaz a ação que você acabou de realizar. Então, se você recortou, se você moveu um arquivo de uma pasta para outra e se arrependeu, o Ctrl Z desfaz o que você tinha feito. Além disso, você ainda pode usar o Ctrl A, que é All, ou Ctrl T, tudo, se você tiver em português ou em inglês, para selecionar todos os arquivos dentro daquela pasta.
ou ainda o Ctrl F de Find ou L de localizar para buscar a informação que você está procurando dentro de um documento ou da pasta que você está. Existe ainda outra possibilidade que é para você renomear o arquivo que você está ali selecionando. Então, se você clicar em cima do arquivo e apertar a tecla F2 do seu teclado, ele deixa aberto o espaço do nome do arquivo para ser renomeado, sem você ter que ficar clicando 2 vezes, porque às vezes a gente perde a conta ali, ele abre e fecha o nome do arquivo. Uma outra tecla importante é uma pequenininha que fica perto da barra de espaço, que é a tecla de Windows. Ela tem 4 quadradinhos, o símbolo do computador, o símbolo do sistema operacional. O Windows, junto com a letra M, significa minimizar. Então ele baixa para sua barra, embaixo de tarefas, todas as janelas que estiverem abertas, deixando visível só a sua área de trabalho, o seu desktop. Isso pode facilitar a sua vida se você quiser começar tudo de novo. Está confuso? Muitas janelas abertas? Win-M e baixa tudo. Tá? Existem outras teclas de atalho que são práticas e fáceis, mas que aí dependem muito do programa que você está usando. Essas funcionam tranquilamente no explorador de arquivos e até em alguns programas de edição. E se você está no meio do processo e ainda não definiu especificamente para onde vai aquela pasta ou aquele arquivo, você pode usar a sua área de trabalho como uma área neutra, uma zona intermediária de transferência. É só você arrastar a sua pasta ou seu arquivo para lá, organizar o conteúdo que você precisa e depois levar da área de trabalho para a pasta nova, onde tudo vai ficar. Isso pode te facilitar bastante, mas é importante que você mantenha a sua área de trabalho limpa. A área de trabalho, boa parte das pessoas acaba entulhando de coisas que está em uso naquele momento e depois não tira mais. Não faça isso por 2 motivos. O primeiro é que, como a área de trabalho fica aberta no seu computador o tempo inteiro, se ela estiver entulhada, o seu computador vai gastar mais tempo lendo todos os arquivos que estão ali, porque ele entende que aquilo é importante para você. E o segundo é que, se você tiver com a sua área de trabalho cheia, você não consegue usar ela como uma facilitadora que ela deveria ser. Então, mantenha a sua área de trabalho limpa, use ela como uma mesa de trabalho, ou seja, como uma área transitória, e faça tudo com tranquilidade. A mesma coisa acontece com a pasta de downloads. Por padrão, os arquivos todos que são baixados da internet para o nosso computador são destinados a essas pastas nos nossos celulares ou computadores. E a tendência é que a gente vá deixando as coisas se acumularem ali ao longo do tempo e depois acaba ficando um monte de lixo misturado com coisas importantes. Então, se você puder, baixar um arquivo, já dispensa ele para a pasta onde ele vai ficar definitivamente. E você pode até criar pastas dentro da sua pasta de downloads com as coisas que estão ali dentro, as contas pagas, as piadas de internet, e aí depois você define se você quer guardar ou jogar fora. Mas dê uma olhadinha na sua, faz tempo que você não vê, não faz? Uma vez que a gente está separando os arquivos, a gente pode começar falando dos documentos. Documentos eu vou englobar tanto documentos de textos, como planilhas e apresentações. Esses documentos, eles podem ser editáveis ou não editáveis. E o que você vai usar para gerenciar e para abrir, para visualizar esses documentos, vai depender muito da finalidade realmente que você precisa. Se você quer ter só uma prévia do que é aquele documento, no seu gerenciador de arquivos, no Windows Explorer, tem uma possibilidade de você selecionar uma ferramentinha lá em cima, no Exibir, que chama Visualizador de Prévia de Documento. Ali você abre uma janela do lado direito do seu navegador que você consegue ver o arquivo, só ali a carinha dele. Você consegue ver quantas páginas ele tem e fazer a rolagem das páginas, ou seja, é como se você conseguisse ler o arquivo todo. Fica pequenininho,
mas já é o suficiente, às vezes, para você conseguir identificar se é realmente o arquivo que você está procurando. Para a edição de documentos, a gente tem alguns programas que são nativos dos computadores, ou seja, que vêm com o sistema operacional que é instalado, e outros que a gente compra ou que a gente baixa de graça na internet para fazer essas edições ou até para visualizar alguns dos documentos. Os programas mais conhecidos são o que a gente chama de pacote Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, às vezes Access, às vezes Outlook. Muita gente não usa esses programas, mas eles fazem parte do pacote. No geral, os mais importantes são o Word, de texto, o Excel, de planilha, e o PowerPoint, de apresentações. O Office é a versão oficial, podemos assim dizer, porque foi a primeira desenvolvida pela Microsoft e que deu origem às outras. Mas outros desenvolvedores também produzem programas parecidos. A Apple, por exemplo, faz a versão dela que chama iWork, que o pacote Office deles chama iWork, que os programas se chamam Pages, que seria o Word, Numbers, que seria o Excel, e Keynote, que seria o PowerPoint. Os programas da Apple abrem os arquivos de Office, mas o contrário não necessariamente acontece. E como uma opção gratuita, tanto para Apple quanto para Windows, a gente tem um editor gratuito que chama LibreOffice, que é feito em código aberto, como a gente diz, quando ele é desenvolvido por programadores no mundo inteiro de forma colaborativa, para que todo mundo possa ter acesso a essas ferramentas que são tão importantes hoje em dia. Elas abrem arquivos .doc, .xls e .ppt, que são os arquivos de apresentação e texto e planilha. Mas hoje em dia você também pode usar ferramentas online para trabalhar esses arquivos. Você tem, por exemplo, o Google Docs, que abre esses arquivos online, ou seja, você sobe ele para a internet e edita ele online e trabalha com ele ao vivo, em colaboração com outras pessoas que estão vendo conforme você vai editando o seu arquivo. Além dele, do Google Docs, você também tem o oficial da Microsoft, que é o Office 365, onde você consegue também subir os seus arquivos ou produzir direto na nuvem, baixar para o seu computador ou compartilhar com outras pessoas. São acessíveis, alguns são gratuitos, outros com algumas limitações, e facilita muito o trabalho compartilhado, ou se você tiver com medo de perder o seu arquivo por algum motivo, se o computador estiver instável, ou se você quiser trabalhar com ele em trânsito, ou seja, se você começa ele na sua casa e depois quer continuar ele no seu trabalho, esses trabalhos online funcionam muito bem para esse tipo de situação. E todas essas ferramentas hoje em dia, tanto as online quanto as instaladas nos computadores, fazem a transformação desses documentos para o PDF. O PDF é um arquivo finalizado, ou seja, não editável, fechado. Mas existem programas que servem para você editar PDF. Não quer dizer que você vai conseguir editar um texto dentro do PDF, mas você consegue, por exemplo, mudar a ordem das páginas ou adicionar outras coisas a arquivos já fechados. Então, programas como, por exemplo, o PDF 24, que você pode usar online ou baixar no seu computador, servem muito bem para esse propósito de tornar o seu PDF um pouquinho mais maleável para o seu uso cotidiano. A mesma lógica dos programas de documento se aplica aos programas de fotos e vídeos. Vale lembrar que a ferramenta do explorador de arquivos, lembra da janelinha que a gente usou para visualizar os documentos? Também funciona para visualizar as fotos e os vídeos. Então, se você quiser olhar tudo que tem dentro da sua pasta, no explorador de arquivos, geralmente existe uma possibilidade de você mudar o modo de visualização dentro da janela, para que as suas fotos fiquem só com o nome ou sejam thumbnails, que são miniaturas, um pouquinho menores ou um pouquinho maiores. Mas ainda uma outra possibilidade de ter aquela janela de visualização do lado direito, no caso do Windows,
ou um painel de visualização um pouco maior no caso do Finder, para você conseguir visualizar sua foto num tamanho um pouquinho maior e ver a diferença entre arquivos parecidos, por exemplo. O Windows já vem com alguns programas nativos para você visualizar e até editar algumas imagens e vídeos. Para imagens, por exemplo, antigamente ele tinha uma galeria de fotos do Windows, que hoje foi substituído pelo Fotos. Para vídeo, a gente tinha o Windows Media Player, que hoje foi substituído pelo Vídeos. O Windows Media Player ainda existe, algumas pessoas gostam bastante dele, mas ele já ficou obsoleto, ele parou de ser atualizado pela Microsoft. Mas se você não gostar desses programas nativos para visualização de fotos e vídeos, você pode baixar outro programa na internet. Algumas boas opções gratuitas, por exemplo, são o VLC para visualização de vídeos e o Darktable para visualização de fotos. O Darktable, inclusive, é a versão gratuita e código aberto de um programa que é de visualização e edição de fotos muito conhecido, que é o chamado Adobe Lightroom. Inclusive, por falar em programa de visualização e edição de fotos, existia um programa que era muito bacana para computador, para Windows, e também tinha para a versão para Mac, que era o Picasa. Ele foi descontinuado, ou seja, o fabricante não faz mais atualização dele, mas ele ainda pode ser baixado e instalado. No lugar dele agora a gente tem o Photoscape, que é bem parecido, funciona na mesma linha e você também pode trabalhar fotos e vídeos de uma forma bem razoável, assim, básica, mas bacana. Se a gente fala de vídeos especificamente, aí a gente entra numa outra seleção de programas. Para edição, o Windows vem com o Windows Movie Maker e o Apple vem com o iMovie. Mas você pode baixar um outro programa para edição, alguns bem fáceis, outros já mais complexos, por exemplo, o Shotcut, Adobe Premiere ou Final Cut. São programas já mais profissionais para edição de vídeos dentro do seu computador. Os arquivos de áudio são arquivos que as pessoas não têm muita tendência a editar, então poucos computadores vêm com programas nativos de edição, mas de execução, ou seja, para a gente ouvir, os computadores vêm sim com programas nativos. O Windows vem com Windows Music, ou música, e o Apple vem com o iTunes, famoso iTunes. O iTunes, inclusive, também trabalha com vídeos e alguns documentos, algumas fotos, mas o forte dele é vídeo e música. No caso do Windows, a gente ainda tem, de novo, o Windows Media Player, que é aquele player também de vídeo, mas que sempre foi muito usado para áudio, principalmente quando ainda se usava muito CD, porque ele tem uma função muito legal, que é buscar as informações do disco na internet e apresentar para você a capa, o nome das faixas, tudo bonitinho, sem você precisar ir atrás de nada. Esse serviço foi descontinuado agora há pouco tempo, uns meses atrás. Então, essa função que às vezes muita gente usava o Windows Media Player para fazer a cópia das suas músicas para dentro do seu computador, não está mais funcionando. Para isso, você pode usar outros programas, como o FreeRip MP3, que ele faz a busca das informações do álbum na internet e aí te dá essa opção de você baixar todo o conteúdo do disco direto para o seu computador. Fora isso, se você quiser editar uma faixa de áudio, você pode usar o iMovie ou o Windows Movie Maker, não são para isso, mas servem, funcionam para fazer pequenas edições, ou baixar um aplicativo específico, um software específico para isso, como o Audacity ou o Sonar, por exemplo, que daí já são programas mais rebuscados, um pouquinho mais elaborados, mas que dependendo do que você precisa, podem ser uma mão na roda. Então, pensando que os programas são ferramentas para fazer o gerenciamento dos seus arquivos, a melhor coisa que você tem a fazer é escolher os programas que mais você se adapta. Então, faça uma boa triagem dos programas e fique com os que mais te agrada
e de preferência que sejam mais ambivalentes. Por exemplo, um programa como o Photoscape, que você consegue visualizar fotos e vídeos e fazer pequenas edições, por exemplo, ou como o Lightroom, que também você consegue visualizar e editar fotos, ou outros programas como, por exemplo, o PDF 24, que você consegue visualizar e editar arquivos PDF, ou transformar arquivos de foto em PDF, que pode ser bem importante em alguns momentos. Esse tipo de programa Coringa facilita muito na organização dos arquivos e principalmente na visualização deles durante o seu dia a dia. Vale também ficar atento a algumas ferramentas que podem ajudar a resolver problemas que já estão criados, como por exemplo, arquivos em duplicata. Acontece com todo mundo. Às vezes você tem uma foto, por exemplo, que está muito aberta e você decide que você quer ela menorzinha, quadradinha, para colocar no Instagram. E aí quando você vê, você tem 2, 3 fotos iguaizinhas e às vezes em pastas diferentes. E aí perde controle. De repente você tem arquivos demais que você nem precisava ter. Para isso existem programas como o Duplicate Cleaner, que é um programa que você indica em quais pastas que você quer que ele faça uma varredura, ele varre todas elas e te apresenta onde está cada um dos arquivos duplicados para você decidir o que você quer fazer com eles. Se você quer excluir ou se você quer mover para um outro lugar, até você decidir qual deles você quer mandar para o lixo. Uma outra ferramenta também muito boa de se ter são os conversores de arquivo. Eles servem para arquivos de imagem, ou seja, foto e vídeo, e também para arquivo de áudio. Então, se você tem, por exemplo, um arquivo em .avi que o seu computador não abre, você consegue, jogando esse seu arquivo dentro do programa, converter ele para um formato que o seu computador abra, como, por exemplo, um .mp4. E serve também para você trocar os seus arquivos para formatos ou para tamanhos que você possa usar em outros lugares. Por exemplo, você tem um vídeo grande que você filmou com o seu celular ou com a sua câmera e você quer que ele fique reduzido para você mandar pelo WhatsApp. Você joga lá dentro, diz para ele que você quer reduzir, ele reduz, bota no formato que você quiser para você poder enviar. Esse tipo de ferramenta é ótima para resolver esse tipo de problema de codificação, que a gente pode chamar. Mas lembre-se que ele salva arquivos duplicados. Então, presta atenção para não ficar com vários arquivos iguais dentro do seu computador à toa. Guarda sempre o maior, descarta o menor e vida que segue. A gente falou de gerenciar, de nomear, de editar, mas é importantíssimo a gente falar de salvar. O backup é a ferramenta mais importante da organização. Você precisa ter cópias dos seus arquivos para não correr o risco deles desaparecerem no meio da sua organização. Então, antes de começar a organizar pela primeira vez, faça uma cópia do jeito que as coisas já estão. Isso vai garantir que nenhum arquivo saia de lugar e você não saiba mais onde foi parar, ou que você apague sem querer, ou porque achou que ele era desnecessário e depois viu que ele era, ou porque você sobrescreveu um artigo mais antigo por um arquivo mais novo. Então, primeira coisa, faz uma cópia de segurança. Depois, quando seus arquivos estiverem organizados e você tiver certeza de que está tudo bem, aí você apaga essa primeira cópia de segurança e usa esse espaço para fazer uma cópia da sua organização oficial, porque 2 cópias é o mínimo que se deve ter para todos os arquivos que você tem. Vai por mim, eletricidade é muito sensível, cópias são importantes. A frequência com que você vai fazer a atualização do seu backup, dos seus arquivos, depende muito do sistema que você vai escolher para isso. Alguns sistemas são automatizados, como por exemplo o Time Machine da Apple, ou alguns HDs externos vêm também com essa função que basta você conectar o HD e ele automaticamente já faz toda a cópia do seu computador para dentro do seu armazenamento externo. Mas não necessariamente você precisa trabalhar com esse backup inteiro, um bloco todo sendo backupeado, sendo salvo sempre.
Você pode escolher sistemas de backup que salvem apenas partes do seu computador, as partes que você escolher. São backups em blocos, que podem ser em programas pagos, pode ser em nuvem ou pode ser através de HDs externos. Quando o sistema é automatizado, ele imediatamente, quando você grava um arquivo novo ou altera um arquivo que você já tinha, faz a atualização do seu backup antigo para que você tenha aquela cópia de segurança tranquila. Ou ele agenda atualizações do seu backup em 1, 2, às vezes mais dias da semana para garantir que tudo fique salvo tranquilamente. Caso o seu sistema não seja automatizado, que você precise, por exemplo, conectar o seu HD para que ele faça a atualização, não deixa de marcar na agenda pelo menos um dia no mês para que esse backup seja atualizado. Porque uma vez que você perde uma atualização de um arquivo, normalmente não tem volta. Então, mantenha seus backups em dia. Outra coisa é, mantenha os seus arquivos físicos se você puder. Claro que se você digitalizou suas fotos de infância, da família, e aí você pensa, tá tranquilo, tá seguro, agora eu tenho tudo em backups, não é mais ou menos assim que funciona, né? Se você pensar como era a tecnologia das imagens de computador há 10 anos atrás e comparar com as de hoje, você vai ver que melhorou muito. Inclusive, os formatos de fotografia já mudaram de lá para cá. Então, a gente não faz ideia de como vai ser a tecnologia no futuro. De repente, criam coisas mais interessantes que podem ser feitas a partir da foto original. E aí? E se você não tiver? Se você puder guardar, guarda. Se não, faz parte. Então, só para encerrar, eu queria te dizer uma coisa que você já deve ter pensado. Organizar pode ser demorado, pode ser difícil, mas é super importante. Pensa o seguinte, organizar dá trabalho, mas pesquisar dentro da bagunça dá muito mais. E perder arquivo, aí perdeu é para sempre, acabou, esquece. Então, perde um tempinho, pensa na lógica que funciona para você, monta uma estratégia de organização, organiza os seus arquivos, faz com tempo, faz com calma. Separa tudo num HD externo, organiza tudo no HD externo, depois traz de volta para sua máquina. E aí, com tudo organizado, a manutenção se torna muito mais fácil depois. E lembra o seguinte, de tempos em tempos, outras tecnologias surgem e trazem novos programas, novos dispositivos, isso tudo para facilitar o dia a dia. Então fique esperto, assiste uns vídeos na internet, procura outras ferramentas que podem te ajudar. Se tiver dúvida, procura um professor, pode ser um professor virtual ou um professor presencial. E se você quiser tudo isso, mas não tiver tempo, existem profissionais que fazem isso. Chama um profissional, ele organiza todo o seu material, entrega para você e você só faz a manutenção depois. Ou ele também faz a manutenção para você. O importante é que você não perca os seus arquivos de vista. Eles fazem parte do nosso dia a dia cada vez mais e vão continuar fazendo durante muito tempo. Espero que você tenha gostado do curso. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Obrigada por assistir. Estamos aí. Até mais. Valeu! Se a gente está falando de organizar arquivos digitais, a gente tem que falar de armazenamento. O armazenamento pode ser feito fisicamente, ou seja, em equipamentos internos ou externos, ou na nuvem, na internet, fora, na parte etérea.